Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. E algumas doenças têm causas que não esperamos. A contaminação por metais pode ser uma delas. Uma audiência pública discutiu na Câmara formas de banir o uso do amianto em Pernambuco. A medida já foi tomada em várias partes do mundo. Integrantes da campanha pelo banimento do amianto em Pernambuco compareceram em peso à audiência pública no plenarinho da Câmara, presidida pela vereadora Aline Mariano. Pelo mal que causa o amianto, e isso é algo ainda invisível. Invisível no sentido de que existem muitas vítimas, principalmente na comunidade de Várzea e Brasilite, em Recife, mas isso existe no mundo todo, essas pessoas doentes. E apesar de existir uma determinação que não produza o amianto, né, mas o amianto ele continua sendo produzido. Então é importante o nosso papel no sentido de formularmos uma lei, né, que proíba definitivamente o uso do amianto e nessa lei também amarre a fiscalização junto com o Ministério Público e junto com os atores que aqui estão. Eu tenho certeza que esse caso vai ganhar visibilidade e ganhando essa visibilidade vai ser feito um apelo popular para que não só o Recife, mas que o Brasil possa conhecer esse dano e possa proibir terminantemente o uso do amianto que fez e faz tantas vítimas. O amianto é usado na fabricação de telhas e caixas d'água, entre outros produtos. Ele já foi banido em 66 países, por provocar doenças pulmonares como o mesotelioma, um tipo de câncer, e a asbestose, que pode levar à falência respiratória. A fibra do amianto é muito mais fina do que um fio de cabelo e possui o formato de uma agulha. Quando inalada, pode causar fibrose, levando à perda da elasticidade do tecido pulmonar. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de amianto. Maria Jerusa, diretora jurídica da Associação Pernambucana dos Expostos ao Amianto, lembrou que em Pernambuco existe uma lei estadual que proíbe o uso dessa matéria-prima. Apesar disso, pelo menos 18 estabelecimentos, alguns deles no Recife, continuam a vender produtos com amianto. A nossa proposta, feita à vereadora Aline Mariano, foi para sair da invisibilidade, né, e informar a sociedade, os cidadãos, que é consumidor, não é? E eu acho que com essa audiência pública vai unir algumas personalidades que vão influir, né, para que a gente tome certos procedimentos e atitude para que a sociedade não sofra por essa invisibilidade, não é? Porque existe uma pressão política, não é, das forças, né, das indústrias para não aparecer. Tanto é que nós só deixamos para divulgar aqui as 18 empresas que estão ainda comercializando com amianto. É um absurdo, até porque esse tipo de enfermidade do amianto, ele é silencioso, senhores. Não tem cura. E não tem cura. E não tem cura. E tem mais uma outra coisa. Atinge a classe social de menor poder aquisitivo. Também participaram da audiência pública o ex-vereador Anderson Florencio, a presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco, Patrícia Carvalho, e o coordenador do Fundacentro do Ministério do Trabalho e Emprego, Luiz Antônio de Mello. Na Fundacentro, através do nosso pesquisador Eduardo Algrante, que além de ser pesquisador da Fundacentro, ele é membro da Organização Mundial de Saúde, é consultor da Organização Mundial de Saúde para a questão de saúde do trabalhador, já vem evitando esforços, junto com outros pesquisadores no Brasil, para a questão do tratamento do amianto. E este grupo é extremamente contrário, tá certo, à produção do amianto no Brasil. Então, esse grupo de cientistas é voz da Fundacentro de que o amianto seja banido no nosso país. A médica do trabalho, Jandira Dantas, luta contra o amianto há 60 anos. Se nós formos comparar 1953, quando comecei, com 2014, nós avançamos. Agora, ainda tem muita coisa que nós precisamos andar e andar depressa. Esse é um dos casos.
Porque aquele hoje, daqui a 20 anos, é que estará doente. Então você veja como é complicado, né? Não existe dúvida sobre o mal que o amianto causa. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas, sabe? Agora, eles dizem para mim que não é, não sei o que. Eu digo, não, eu tenho certeza. Eu não posso tirar os defuntos e fazer os exames, mas que eles morreram, disso morreram. A auditora fiscal aposentada do Ministério do Trabalho de São Paulo, Fernanda Gianazzi, falou das dificuldades na luta contra o uso do amianto, que passa pelas empresas e também pelo poder público. E são doenças que atingem, na sua grande maioria, os trabalhadores ex-empregados, quando eles já não estão mais na produção. Esse é um grande problema. Nós tivemos problema com o INSS, porque como são doenças chamadas de longa latência, elas podem se manifestar até 50 anos após a primeira exposição. Então, em geral, ele já está fora da fábrica e isso faz com que dificulte o reconhecimento da doença, porque ele já não... Ele chega num estágio, às vezes, avançado da doença e os médicos não fazem as devidas perguntas. Onde trabalhou, qual era a sua função. Então, isso dificulta, demora a se fazer um diagnóstico. Em geral, doenças como o mesotelioma, que é o câncer do amianto, leva ao óbito muito rapidamente. Então, em geral, mesmo que ele entre com uma ação, ele não vai receber em vida, porque... Hoje, na Justiça do Trabalho, um processo leva de 5 a 6 anos e essa doença mata, no primeiro ano, 99% dos acometidos. Então, tudo isso dificulta. Nós temos de ter uma outra forma de acolhê-los no SUS, tá? Porque, às vezes, a investigação, por exemplo, fazer uma tomografia leva 8 meses, ele falece antes de conseguir fazer essa tomografia. Então, tem de ter um tratamento diferenciado. A doença demora para aparecer, mas quando ela vem, é como se ela ficasse incubada na linguagem popular. E quando ela vem numa força, numa agressividade que não dá para esperar 8 meses para fazer um exame, 5 anos. É importante evitar os novos casos. Né? Pois é, essa é a questão, a prevenção. E a única forma de prevenir as doenças do amianto é a proibição. É o banimento e limpar as áreas. A promotora do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco, Débora Tito, afirmou que o único caminho é o banimento total do amianto. Ela se disse otimista e vem percebendo uma mudança no comportamento do Poder Judiciário nos casos envolvendo o amianto. O amianto não é um caso simplesmente de controlar ou de medir, é um caso realmente de expurgar, de banir pelo mal que ele causa. E é um mal lento que às vezes demora a ser visto e por isso alguns juízes e alguns atores sociais não percebem a gravidade. Com o passar dos anos, eu tenho percebido que essa mentalidade está mudando, as pessoas estão muito mais atentas à necessidade de realmente tratar e de tratar as pessoas e de expurgar realmente essa infecção. Então, eu percebo que o trabalho desses grandes guerreiros que vieram desde a década de 40, lutando contra o amianto, a gente está rendendo fruto. A geração nova dos juízes, dos desembargadores, dos próprios procuradores estão muito mais sensíveis. Então, a gente está com um ambiente político e social favorável a realmente o banimento do amianto. Então, a gente tem que trabalhar forte para realmente tirar esse mal da sociedade. A vereadora Aline Mariano vai elaborar um projeto de lei proibindo o amianto na cidade do Recife. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos, nós estamos agora encabeçando esta luta para que o estado de Pernambuco possa ser exemplo a nível nacional. E de uma vez por todas a gente possa banir o uso do amianto que faz tantas vítimas. A vereadora Priscila Krause questionou uma compra feita pela Secretaria de Educação do Recife. 80 máquinas de lavar e 80 secadoras industriais no valor de R$ 6 milhões. A compra de máquinas de lavar e secar industriais pela Secretaria de Educação preocupa a vereadora Priscila Krause. Ela questionou a prioridade do investimento. Essas lavadoras e secadoras são programadas, são fabricadas para funcionar 24 horas por dia, com a capacidade de lavar diariamente mais de 3 mil pares de fardamento. Cada uma. As creches e os ICMEs da cidade do Recife, eles são, sim, equipados com lavadoras de roupa e com secadoras algumas. Embora se precise de secadora pontualmente, num dia chuvoso, eu até admito que se necessite isso. Mas, semana passada, eu estive na creche, na Estrada dos Macacos, na Guabiraba, Celeste Vidal, e lá estavam as fardinhas das crianças
colocadas no varal, colocadas no varal. E o que atende é uma máquina de lavar doméstica. As últimas, inclusive, foram compradas, vereador Vicente André Gomes, na gestão João da Costa, no ano de 2011. Ao custo, a máquina de lavar de R$ 1.854 e a secadora de roupa no valor de R$ 1.611. E aí os senhores podiam dizer, mas, vereadora, se quer oferecer uma coisa de melhor qualidade, de mais durabilidade para as creches, tudo bem, tudo bem. Eu concordo que uma lavadora de roupa industrial dure muito mais do que aquela doméstica que nós usamos na minha casa. Acontece que o custo-benefício não compensa. Sabe por quê, vereador presidente Vicente André Gomes, para lhe conceder o à parte? Considerando que tenha sido comprado na gestão João da Costa a mesma quantidade, eu vou lhe dizer qual foi a quantidade que foram compradas. Foram compradas 51 lavadoras de roupa e 50 secadoras, com a capacidade de 12 quilos. Essas que nós estamos falando da compra de hoje é uma capacidade de 18 quilos. Mas vamos supor que tivessem sido compradas 80 lavadoras e 80 secadoras a este preço. Isso daria um total de R$ 277.200. Para se chegar em 6 milhões, sem correção, claro, em valores absolutos e estáticos, sabe quantos anos levariam, vereador? 21. 21 anos. Eu não consigo fazer esse cálculo de custo-benefício. Muitas vezes nós compramos algo um pouco mais caro, que dure mais, para compensar. É aquela coisa às vezes, comprar o mais barato é uma falsa economia. Não é o caso aqui, não. O presidente da Câmara, Vicente André Gomes, ressaltou que o volume de roupas lavadas contou na hora da compra. As razões que me convenceram é que não é a relação custo e benefício, é a relação do volume de roupas lavadas, e que, se fosse verdade que a máquina doméstica serviria para fazer o processo de uma máquina industrial, as lavandarias todas usariam máquinas domésticas. E as lavandarias públicas usam máquinas industriais exatamente para poder dar condição à produção, dar condição à máquina. A máquina doméstica ela não tem a capacidade para poder, evidentemente, lavar num volume permanente uma quantidade de quilos, como é a que Vossa Excelência disse, de 18 quilos. Então, Vossa Excelência está de parabéns pela preocupação de Vossa Excelência, mas eu me proponho, na condição de presidente da Casa e até na condição de base do governo, representante da base do governo, me propor a ir conversar com o secretário e com o técnico que me deu essa explicação, que me convenceu, porque o argumento maior foi esse. Se as máquinas domésticas servem para lavar a quantidade de roupa que nós desejávamos, não precisava que as lavandarias industriais usassem máquinas tão caras, usaria máquina doméstica. E todas elas usam máquinas industriais. O vereador André Regis sugeriu formular pedido de informações para o secretário justificar os gastos. Eu sugiro que esta Casa aprove um requerimento, um pedido de informações. Vossa Excelência, que traz esse assunto à tribuna, que traga o pedido de informações ao secretário de Educação, porque é preciso que haja um esclarecimento. Isso é mais um item que revela, vereadora Priscila Krause e vereadora Michele Collins, que a gestão na educação é um desastre. Como podemos conceber 6 milhões de reais
para a compra de máquinas de lavar roupa. Não faz o menor sentido. Já Raul Zuckmann recomendou procurar a solução no Ministério Público. A utilização de lavadoras e secadoras industriais com essa capacidade, ela precisaria de uma explicação que não está à mão, que não está disponível e que, portanto, tem que ser buscada em outro lugar. Acho e concordo com o pedido de informação, acho que é obrigatório fazê-lo, e na medida em que não se tem esse pedido de informação ou ele não responda a contento, eu acho que a alternativa restante é bater as portas do Ministério Público e pedir uma investigação a respeito dessa questão. Porque os valores talvez não sejam os maiores ou os mais elevados, inclusive considerando um orçamento como é da educação. Mas os valores, eles são, de fato, absolutos. E o valor da probidade, o valor do respeito ao bom uso, à eficácia e eficiência dos recursos que, em última instância, são arrecadados da sociedade, é dever do Executivo. E é dever dessa Casa, e Vossa Excelência exerce esse dever exemplarmente, fiscalizar. Priscila Krause informou que vai enviar ofício à Prefeitura solicitando o cancelamento da compra. Isso não é um uso, para encerrar, presidente, isso não é um uso racional, isso não é o uso eficiente, isso não é o uso correto do dinheiro público. E é isso que nós queremos aqui e viemos cobrar, o uso correto e o uso eficiente do dinheiro público. Portanto, solicitaremos o cancelamento dessa compra. A precariedade do atendimento às mulheres grávidas em Pernambuco foi tema do pronunciamento da vereadora Michele Collins. Muitas mulheres ainda morrem por consequência de complicações durante a gravidez. Apesar da redução de 43% na proporção de óbitos no país, apontada pela Organização Mundial de Saúde, as carências na estrutura física e de profissional nas unidades hospitalares do Estado ainda são fatores que contribuem significativamente para o problema. O último levantamento amplo feito no território pernambucano, ainda em 2010, indicou 102 vítimas fatais e o acompanhamento feito nos anos seguintes mostrou que a situação se manteve estagnada. E nós não podemos permitir que as mulheres grávidas, que necessitam de acompanhamento especial, não recebam um atendimento digno. Inclusive, sei que o Sindicato dos Médicos de Pernambuco, o CIMEP, ingressou com uma ação no Ministério Público do Trabalho para denunciar a situação em que se encontram as maternidades do Estado. A denúncia também foi feita ao Ministério Público Federal e Ministério Público de Pernambuco. A categoria médica denunciou a crise nas maternidades da rede pública de saúde, com superlotação, falta de leitos, crescimento expressivo da demanda, déficit de profissionais e condições de trabalho precárias. No documento foram anexadas fotografias da situação crítica em que se encontram as maternidades, além de solicitação de medidas emergenciais. O Comitê de Estudos da Mortalidade Materna também reuniu-se ontem para elaborar um documento e cobrar da Secretaria Estadual de Saúde soluções imediatas a este cenário. Esta semana, Michele Collins ainda defendeu na tribuna um projeto de sua autoria que pede a gratuidade na taxa de estacionamento em hospitais do Recife para acompanhantes de pacientes internados. Entendemos ser grave a cobrança de estacionamento em centros clínicos, locais procurados pelas pessoas, na maioria dos casos, em situação de emergência, sem condições de buscar alternativa de estacionar seus veículos. Não entendemos que o projeto incorra na violação do princípio da livre iniciativa e da concorrência, como bem represente lesão ao direito adquirido, já que a regra limita a um acompanhante por paciente, devidamente cadastrado na unidade hospitalar. O objetivo principal da matéria é garantir a gratuidade no estacionamento aos acompanhantes de pacientes internados nos hospitais e estacionamentos análogos da nossa cidade,
Entendemos que tal cobrança se impõe sobre a fragilidade física ou psicológica do paciente e do seu acompanhante, podendo inclusive ser objeto de ação civil pública. A proposta vai ao encontro das necessidades da população, uma vez que é um abuso essa prática contra os cidadãos, quando os hospitais, em verdade, estão impondo um pagamento por um serviço que deveria ser gratuito. Ademais, a matéria atende o que preceitua o inciso 1º do artigo 39 da Lei Federal número 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências, que diz: é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto e outro serviço. Portanto, senhor presidente, eu solicito o apoio dos meus ilustres pares para que essa matéria tenha uma tramitação célere nesta Casa Legislativa, especialmente em face do caráter social que ela trata. O povo recifense precisa e merece respeito. Nós sabemos que é um momento de fragilidade, um momento delicado, onde a pessoa já está passando um momento difícil de estar internado no hospital, e por poucos minutos que se passa junto a esse paciente, se paga uma quantia exorbitante. As pessoas sabem que quando está no hospital já tem despesas extras, de tempo, de serviço, de alimentação que tem que ser paga, de medicamentos que têm que ser consumidos. Então, eu gostaria de pedir o apoio dos meus ilustres pares. Nós não estamos pedindo a gratuidade total nos estacionamentos dos hospitais, somente de uma pessoa que estará acompanhando o paciente no período em que ele estiver internado nos hospitais da cidade do Recife. Luiz Eustáquio comentou as visitas que fez a 2 casas de acolhida no Recife. Ele disse que os espaços estão com a estrutura precária e as crianças vivendo sem orientação. O que está acontecendo aquilo ali virou um depósito de criança. Aquilo ali virou um depósito e que as crianças não têm a menor regra. A regra é poder fazer tudo, ir pelo muro, e se não abre a porta, ele começa a jogar pedra, pedaço de pau, quebra a cama, pega o pau e vai, mordeu. A psicóloga foi mordida durante o horário que eu estava lá. Quer dizer, é uma loucura o que está acontecendo ali, presidente. Então, no dia 11 vai ter uma audiência pública para tratar desse tema aqui na casa. E eu queria convidar os vereadores para estar presente. Quero chamar a atenção dos vereadores desta casa, porque esse é um fato muito sério que está acontecendo na nossa cidade. E nós precisamos discutir a questão do abrigamento das crianças, como é que vai poder ser feita e com a qualidade que precisa ser feita. E Isabela de Roldão destacou a importância de oferecer vagas de trabalho a egressos do sistema carcerário. Ela defende que ex-presidiários e presos em regime semiaberto tenham mais oportunidade de emprego. E o projeto de lei da gente é muito simples, é que pelo menos a gente inicie com as empresas contratadas pelo poder público, que elas disponibilizem um percentual de 5% para que as pessoas no regime semiaberto ou os egressos, os que já cumpriram pena, possam sim participar. E eu gostaria aqui, de público, presidente, fazer um apelo a Vossa Excelência para que a Casa José Mariano dê mais um exemplo, que a Casa José Mariano reserve também um percentual de vagas para os egressos do sistema penitenciário, para que a Casa José Mariano reserve um percentual de vaga para aqueles que cumprem pena em regime semiaberto e que precisam dessa oportunidade, dessa chance, para se sentir reinseridos na sociedade. Então, eu acredito que essa audiência pública foi importante, sensibilizou. No final, os depoimentos, eu volto a dizer a vocês, foram muito fortes, porque tratam da realidade, da esperança e da expectativa de, sim, ser reinseridos na sociedade. Então, eu gostaria de público, presidente, que Vossa Excelência, junto com toda a mesa, com a executiva, que pudesse pensar como é que a gente pode disponibilizar vagas na Casa José Mariano para as pessoas que egressas do sistema,
e também para os que ainda estão cumprindo pena, para os que ainda estão no regime semiaberto, mas que precisam dessa oportunidade, e que nós possamos, mais uma vez, dar um exemplo para a cidade do Recife. O programa de hoje fica por aqui. Tenha um ótimo dia e até mais.